Olá, irmãos. Hoje é um dia muito especial, que é o dia da Escola Bíblica. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre a Escola Bíblica. A gente tem a nossa Escola Bíblica todos os domingos, às 10h30 da manhã. A gente tem feito pelo aplicativo. Você pode acessar o aplicativo da igreja, boletim.ibs.org.br, e participar com a gente. Pode ser pelo computador, pelo celular, e você vai participar com a gente. Mas eu quero pensar algumas coisinhas. Pense comigo aqui sobre essas coisas. Como que está o seu tempo de oração? Como que está a sua leitura bíblica? Como que está a sua participação nos cultos, né? Nesse tempo que é online, é um pouco diferente, mas como que está sendo? E principalmente, sobre a escola bíblica, o que você tem achado? Você tem participado? O que não pode acontecer na vida do cristão é a desnutrição. Porque a desnutrição, ela acontece por dois motivos. Ou porque a gente se alimenta com alimentos que podem ser até calóricos, mas com baixo poder nutricional, ou porque simplesmente a gente prefere não se alimentar. Mas a gente pode ter esse momento gostoso, como nessa foto, que você vê uma família curtindo, comendo um bom alimento. Para quem prepara o alimento, dá trabalho. Mas é uma satisfação ver todo mundo se deliciando e comendo gostoso, do melhor que a gente pode servir. E a gente sabe que as escrituras ela é o nosso alimento. E tudo que a gente quer aqui na escola bíblica é nutrir os irmãos. O ano passado, a gente aprendeu esse livro, que é base da fé cristã. A gente aprendeu muito sobre doutrina, sobre os textos bíblicos que fundamentam a nossa fé. Neste ano, a gente está aprendendo sobre como discipular com esse livro, Multiplique. E a gente já está na 20ª lição nesse domingo, e a gente tem muito para aprender, porque a gente quer fazer discípulos. Então, meu convite fica o seguinte para o dia da Escola Bíblica. Participe com a gente, todos os domingos, 10h30. Celebre sempre, porque a gente quer alimentar os irmãos e a gente quer curtir muito junto com todos os irmãos, para que a gente tenha um momento de oração, que a gente tenha leitura bíblica, que a gente possa se regozijar nos cultos e principalmente a gente possa aprender mais da palavra de Deus para viver essa plena satisfação em Deus. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista Ebenezer. Hoje é uma noite que a gente vai adorar e cultuar ao nosso Deus. Então entre nesse espírito de louvor e gratidão ao nosso Deus. Chama o pessoal aí de casa para vocês assistirem, prestarem atenção em cada parte na leitura bíblica, fazerem as orações, acompanhar a mensagem que será pregada. Entregue o seu culto, o culto que você está entregando junto com a sua família e com todos nós que estamos reunidos, cada um em sua casa, para o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Nos abençoe, que possamos entregar esse culto ao Senhor, que cada parte desse culto seja dedicada ao Senhor para que o seu nome seja glorificado, Pai. Que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Recebe este culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. E a gente está, então, no dia da Escola Bíblica. Eu quero fazer uma leitura com você que está em Romanos 15:4. Você vai acompanhar aí na tela, mas você pode abrir o seu celular, você pode acompanhar com a sua Bíblia de papel ou na leitura da tela. Leia comigo. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. Que bom ter você aqui com a gente. Nesse momento estaremos louvando, engrandecendo ao nosso Deus. E antes disso, eu gostaria de estar lendo contigo um versículo que está lá em Salmos 18, que nós estamos na presença de Deus e vamos adorá-lo com o nosso coração. E diz assim a palavra em Salmos 18: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte. E juntos vamos celebrar que é bom estarmos na presença do Senhor.
Sabe, é bom adorá-lo, exaltar o teu santo nome e poder ter a convicção, a fé, a certeza que Ele está protegendo, que Ele está cuidando, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é aquele que cuida de cada um de nós e Ele tem todo o poder no céu e na terra. Vamos juntos nessa noite estar celebrando e adorando ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar, Senhor. Oh, receba o nosso louvor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Amém. Que essa luz possa brilhar a cada dia em seu coração, em nossa vida e que o Senhor receba toda a nossa adoração. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em
e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti,
é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Vamos orar? Senhor, obrigado pelos dízimos que foram entregues aqui nesta casa, na Igreja Batista Ebenezer, Pai. Que possamos honrar, Pai, o Seu nome da forma que vamos utilizar esses recursos. Que possamos abençoar outras pessoas, que possamos cuidar das pessoas que precisam de recursos, precisam de alimento, Pai, dos nossos missionários, que eles sejam abençoados, Pai, das contas que temos para pagar aqui em nossa igreja, que possamos abençoar outras pessoas com esses recursos, Pai, mas principalmente que tenhamos amor entre nós, que também possamos cuidar uns dos outros quando vermos situações de dificuldade entre irmãos ou com outras pessoas, Pai. Obrigado porque esses recursos foram entregues, Pai, e confiados a nós, Pai, que possamos fazer boa administração desses dízimos e dessas ofertas, Pai. Nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você e quero que você preste atenção, porque eu quero orar com você. Eu vou pedir que você ore também neste momento. Talvez você possa até orar em voz alta, e se não puder não tem problema, ore aí no seu coração. Mas eu vou convidar você a orar junto comigo. Enquanto eu disser as minhas palavras ao Senhor, abra o seu coração, coloque as suas palavras diante de Deus. Hoje eu não consigo citar todos os nomes que a gente tem orado. Talvez você coloque aqui, pode colocar aí no chat o seu pedido de oração também, pode enviar para a gente o seu pedido de oração, entra lá no aplicativo boletim.ibesp.org.br, coloca ali o seu pedido de oração e nós queremos orar por você e fazemos isso às quintas-feiras com toda a igreja ou com aqueles irmãos que estiverem conosco. Detalhadamente sobre as vidas, as pessoas, cada situação, nós oramos e nos importamos com a sua vida. Nossa igreja é uma igreja de oração, de amor aos outros. Nós achamos que isso é muito importante. Nós queremos obedecer a Deus orando pela sua vida também. Hoje eu faço de uma maneira um pouco mais genérica, por isso que eu vou pedir para você orar comigo, para que a sua oração seja bem específica do que está na sua vida para o Senhor. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante do Senhor, como somos, e o Senhor nos conhece muito bem. O Senhor nos conhece antes mesmo de nascermos, enquanto estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. O Senhor sabe a história da nossa vida, as nossas dificuldades e sofrimentos. O Senhor sabe das nossas alegrias. O Senhor sabe onde está o nosso coração, o foco da nossa vida, onde queremos chegar. O Senhor conhece os nossos sonhos, os nossos anseios, mas o Senhor também sabe os medos que temos, aquelas sensações ruins, aquele frio no estômago que toma conta da gente quando a gente está em alguma situação ou quando a gente pensa em alguma coisa. O Senhor conhece a nossa vida e por nos conhecer e saber completamente, então somos muito honestos com o Senhor de colocar agora as nossas necessidades. E eu oro junto com os meus irmãos para que o Senhor escute cada um de nós, que o Senhor faz isso e o Senhor é grande e o Senhor pode. Por isso, ó Deus, escuta a nossa oração. Senhor, coloco diante do Senhor as necessidades que todos colocamos diante de Ti agora.
Coloco diante do Senhor com os meus irmãos, clamando ao Senhor, que o Senhor olhe com misericórdias para as nossas vidas. Que o teu cuidado nos alcance, ó Deus, nessas dificuldades que nós estamos. Mas o Senhor que é Deus, e o Senhor que não olha para a gente apenas no que estamos vivendo, o Senhor que consegue olhar lá na frente o resultado de tudo isso que estamos passando e também do que estamos almejando. Nós entendemos que porque o Senhor conhecer todas essas coisas, é muito melhor que o Senhor haja na Tua vontade sobre nós. Então clamamos, ó Deus, faça a Tua vontade nas nossas vidas. E se precisamos aprender com tudo isso, se precisamos melhorar, se precisamos viver mais intensamente a Tua vontade, e se o Senhor quer que gastemos mais tempo com o Senhor num relacionamento profundo, íntimo, de oração, de conhecimento da Tua Palavra, então nós vamos fazer isso, é o que estamos fazendo agora, nos recebe na Tua presença, precisamos muito do Senhor. Eu oro com os meus irmãos, eu oro que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide naquelas listas de oração que temos, algumas bem pessoais, algumas que a gente tem divulgado e tem colocado nas redes sociais, esses irmãos que têm pedido as suas orações, ó Deus, em nome de Jesus, oramos juntos para que o Senhor considere cada vida, cada nome. Pessoas que estão em luto, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com dificuldade, ó Deus, do emprego, de conseguir pagar as contas, de comprar comida. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu cuidado seja sobre todas elas. Nós clamamos a Ti, sobre cada vida que ora comigo neste momento e sobre os nomes que colocamos diante do Senhor nesta oração. Fazemos juntos e confiamos no Senhor. E eu sei que o Senhor está cuidando de cada vida neste momento que ora ao Senhor junto comigo. Assim oramos seguros de que o Senhor nos ouviu e de que a Tua vontade é o melhor para nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos então estudar a Palavra de Deus. Nós estamos numa série fantástica chamada Maravilhe-se com Cristo. A ideia é tirada de um texto bíblico de que as pessoas, ao olharem como Jesus realmente era e a manifestação do próprio Jesus agindo no meio das pessoas, as pessoas se maravilhavam com Jesus porque começavam a ver que ele era muito mais do que eles tinham ouvido falar. E é o que a gente quer viver nesses dias. A gente quer que a gente compreenda as grandezas de Jesus, a sua nobreza como rei, a sua humildade como servo e mais ainda que a gente vai viver em 6 episódios. Nós estamos no 2º episódio e ainda assim vamos precisar fazer um intervalo, porque temos no mês de maio um tema muito importante que é a família e você vai receber todas as informações sobre o que nós vamos viver em família nesse mês de maio, uma programação completa, bem especial, que tem a ver com você aí na sua casa. Então não é só o que a gente vai fazer aqui, mas é o que você vai fazer na sua casa, sozinho ou com a sua família, depende de quantos estiverem aí, sejam eles cristãos ou não, é para você estar junto com eles, para abençoar a sua família, e nós temos tudo isso preparado para você para o mês de maio. Então nós estamos vivendo o 2º episódio da série Maravilhe-se com Cristo e depois desse intervalo que vamos tratar sobre a família, vamos continuar. Nesse 2º episódio, a gente vai se basear no livro de Marcos, que é o 2º evangelho que encontramos no Novo Testamento. E o livro de Marcos, bem diferente do livro de Mateus, ele apresenta Jesus como o servo. Essa palavra o servo é bastante importante quando a gente entender direitinho o que Jesus veio fazer. E é o que ele mostra, segundo essa visão de Marcos, colocando tudo que Jesus fez, o que ele andou, como ele agiu, como ele falou, mas ele mostra uma visão de alguém que veio servir. Isso é muito importante, porque a gente começa a olhar para Cristo não só do jeito que nós concebemos, mas do jeito que ele se apresentou. Mateus mostra a grandeza e a nobreza de Jesus como rei, mas Marcos vai colocar algo muito mais especial, porque Marcos não está falando com judeus, Marcos está usando referências do Antigo Testamento muito menos vezes do que Mateus e os outros evangelhos. Marcos usa palavras em aramaico, por exemplo, que são ditas pelas pessoas, mas ele explica porque ele quer se fazer entender pelos gentios, especificamente pelos romanos, e ajuda bastante a gente que não tem todo aquele contexto judaico, ou israelita, hebraico, mas a gente consegue olhar para o que Jesus está fazendo. Marcos usa muitas vezes a palavra imediatamente.
que são as ações de Jesus e que Jesus vai agir imediatamente. Isso é um fator muito importante, porque vai mostrar no Evangelho de Marcos que é um Jesus que está pronto, e essa palavra pronto no nosso português é fantástico, porque tem tudo o que precisa, está pronto. E Jesus, nas suas grandezas, não importam as necessidades, Jesus está pronto. Se ele tem que falar, ele fala. Se ele tem que agir, ele age. Se é algum poder sobrenatural, ele já tem. Ele é Deus que se mostrou diante de nós. Mas ele veio cumprir uma missão dada pelo Pai, que é resgatar o homem. Então ele vem aqui como um servo, obviamente, um servo de Deus, que está obedecendo a Deus. E por causa disso, pelo seu principal objetivo, que é obedecer a Deus, ele serve e abençoa as pessoas com a sua misericórdia, com a sua graça salvadora. É assim que Marcos vai mostrar esse Jesus maravilhoso. E tem uma questão, eu até anotei aqui para dividir com vocês, várias manifestações de Jesus como esse servo, como ele está preocupado em ajudar pessoas, em cuidar de pessoas. Então ele não está preocupado com as questões, Marcos não está preocupado em mostrar um Jesus que está olhando as questões dos israelitas, mas está olhando para a vida de pessoas, sejam elas quem forem. Então, nós vamos ver as condições desse servo que está pronto para servir. Por exemplo, no capítulo 1, os versículos de 35 a 37, onde Jesus está orando, mas a sua oração é interrompida, porque Jesus não vai colocar assim, olha, eu primeiro, depois os outros, mas ele tem essa empatia, esse cuidado em obedecer a Deus e cuidar de pessoas. Às vezes Jesus não tinha tempo nem para comer, como está no capítulo 3, versículo 20. Muitos diziam até que ele estava fora de si, como no capítulo 3, versículo 21. Ele não para o tempo todo, esse montão de gente aqui nessa casa. E Jesus precisa parar um pouco. As pessoas buscavam quando ele queria descansar, então, bom, Jesus vai parar um pouco? Não, tem mais coisa, ele vai atender mais pessoas. E como eu disse, a palavra imediatamente é muito usado, porque Jesus vai atender pessoas. Jesus não atende pessoas porque elas são o foco de Jesus, elas não são exatamente a prioridade de Jesus no sentido da motivação para ele agir. A primeira motivação dele agir é ser servo de Deus. E agora sim, obedecendo a Deus, aí a motivação dele está nas pessoas, o motivo dele agir, que é a motivação, é cuidar de pessoas em obediência a Deus, o seu Pai. E aí está o servo servindo, abençoando, cuidando de vidas. Mas um fator muito importante que eu quero dividir com você é que Marcos tem uma ênfase nesse servo, que ele vem em humildade, mas que ele não deixou de ser Deus em função disso. Marcos vai mostrar a autoridade de Jesus para obedecer a Deus, usando o seu poder e essa autoridade em benefício do homem. Então Marcos não despreza, o próprio Evangelho já começa mostrando a divindade de Jesus, ainda que esse não seja o principal tema dele. Então ele lembra que Jesus é Deus, como João faz, por exemplo, mas o foco dele é mostrar essas ações de Jesus, obedecendo a Deus e cuidando de pessoas. Então algumas das maneiras sobrenaturais que Jesus se manifesta, por exemplo, é quando ele prova o seu poder sobre as enfermidades. Então temos 8 registros em Marcos, em vários capítulos. Eu não vou citar cada detalhezinho, mas fica aí para você procurar. 5 vezes ele demonstra o seu amor, o seu poder sobre a natureza. 4 vezes ele demonstra a sua autoridade sobre demônios. E 2 vezes ele demonstra a sua vitória sobre a morte. Especificamente no capítulo 5, verso 42 e capítulo 16, verso 9. São fantásticas as maneiras como Jesus se mostra agindo. É alguém que veio mostrar mais com suas ações. E Marcos vai ressaltar essas ações de Jesus em benefício do homem, um Jesus motivado pela obediência, servir a Deus e abençoar e cuidar de vidas. Como disse, então, se esse poder foi usado em benefício do homem, dá a impressão de que Jesus se tornou servo do homem, e isso não é bem verdade. Mas Jesus também não usou o seu poder contra o homem. Eu fico pensando, se fosse eu ou você, em algumas situações que Jesus passou, talvez a gente se manifestasse de maneiras diferentes. A gente vê como a humanidade se perde tanto, com um pouco de poder em sua mão, como o homem se corrompe, como ele se perde e começa a procurar os seus próprios interesses.
Haja vista a preocupação que todos nós brasileiros temos, por exemplo, de uma pessoa ter uma arma na sua mão. Isso tem uma importância muito grande para a sua defesa, mas ao mesmo tempo é um perigo, porque uma pessoa se sente muito poderosa, a vida da outra pessoa está nas suas mãos e um tiro pode terminar tudo. E vemos mortes absurdas por causa de brigas no trânsito, por discussões tolas, porque um homem acha-se dono de uma mulher, e vemos situações terríveis do nosso dia a dia em que o homem se corrompe com a sua grandeza. Seja ela um pouco só grande, seja muito grande, o homem se corrompe muito facilmente. Mas Jesus não. E antes de ler o texto de Marcos, eu quero ler o texto de Filipenses, mostrando como esse Jesus vem como servo, mas ainda assim cheio de capacidade, de autoridade, de divindade e de poder. Mas diz o seguinte, Filipenses 2, versos 6 a 8 diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está bem claro que Paulo vai escrever aos Filipenses para dizer que a motivação de Jesus era obediência, mas ele se fez igual aos homens, andou com os homens, abençoou vidas, cuidou das fraquezas, das dificuldades, dos problemas da humanidade. E quando Jesus anda aqui no meio de nós, vive a nossa vida e sofre as nossas dores, ele entende bem o quanto essa missão que Deus deu é importante, o quanto realmente o homem precisa de salvação, de graça, o quanto eu e você muitas vezes oramos pedindo, Deus, ajuda-me nesse momento difícil, e às vezes passamos por momentos marcantes, ficam marcados por tanta dor que a gente está passando. Talvez nessa época de pandemia que estamos vivendo, muitas dores sejam bem evidentes daquilo que a gente está passando. Alguns são só medo, e o medo já marca a vida da gente e já derruba a gente do nosso estado normal. Luto, doenças, desemprego, instabilidades financeiras, dificuldades de encontrar as pessoas, são muitos problemas que nós passamos e que fazem a gente mostram o quanto a gente precisa realmente de alguém que nos ajude, de alguém que venha sobre nós com graça, com misericórdia, mas que não é simplesmente bater na nossa porta e dizer, está aqui, e entregou uma solução, como a gente tem feito com comida, por exemplo, que a gente está com fome e às vezes acabou em casa, a gente liga para o mercado e o mercado vai lá e entrega, está aqui. Ou que a gente liga para a gente usa um aplicativo e alguém vem entregar a comida para a gente. Talvez uma solução assim resolve só aquele momento e depois vamos ter de novo a dificuldade. Mas é aquilo que está lá dentro, e esses sofrimentos todos que a gente não tem controle, a gente precisa de alguém que chegue do nosso lado, que entenda o que a gente está vivendo, mas que tenha poder para mudar. E é isso que nós estamos falando de Jesus. E os discípulos perceberam essa grandeza de Jesus e viveram essa grandeza de Jesus. Tanto é que eles perceberam que talvez fosse interessante viver a mesma grandeza. Então Tiago e João têm um debate ali no meio dos discípulos, perguntando se eles poderiam ficar do lado de Jesus quando chegasse lá no reino de Deus, se eles podiam sentar cada um de um lado. E aí Jesus fala assim, não é assim não. Vocês estão preocupados em se mostrarem grandes, importantes, talvez serem líderes de várias vidas, e não é bem por aí não. A gente precisa aprender a servir. E Jesus vai falar então em Marcos, no capítulo 10, eu vou convidar você a ler comigo, a partir do versículo 43, então repetindo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 43, o que vem logo após essa discussão, quando Jesus está dizendo que a grandeza maior é servir, porque Jesus está motivado pela obediência a Deus. E Jesus olha para Deus como seu Pai, como autoridade sobre ele e diz, é isso que eu preciso fazer, eu preciso obedecer a Deus. E vem ensinar a gente a fazer a mesma coisa, só que ele não ensina de uma maneira teórica, não ensina colocando poder sobre a gente no sentido de oprimir, de obrigar, nem usa violência, nem força, ao contrário. Ele dá o exemplo, ele serve e diz, é assim que vocês vão fazer. Então ele vai dizer a partir do versículo 43, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Desse texto, podemos tirar muitas lições, mas eu quero tirar algumas com você, justamente sobre essa ideia do servo e como isso é uma lição para a nossa vida, desse grande mestre que é Jesus, que não apenas está aqui ensinando um código moral, uma conduta de vida, mas Marcos está completando o que a gente vê nos evangelhos. Mateus como um grande rei e Marcos como um grande servo. A gente vai somando todas essas informações e vamos estudando isso nesses episódios para que tudo isso complete o que Jesus está ensinando. Especificamente aqui, como servo, vemos esse Jesus explicar para esses discípulos que a ideia não era essa, não. Não é que Jesus vai escolher no sentido de que eu gosto mais de você, então eu quero você à minha direita, outra à minha esquerda. Você pediu primeiro. E também não é uma questão meritória. Olha, você fez muito mais, você apareceu mais, você você nasceu numa família, né, cheia de condições, então você tem mais oportunidades. Olha, você é muito pobrezinho, você sofreu muito, então agora eu quero te dar oportunidades que você nunca teve. Nada disso é parâmetro para Jesus. Jesus vai ensinar um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus tem a ver com obediência. E obediência, aí sim, aí nós temos o princípio de autoridade. Deus, ele coloca as suas ordens, nós obedecemos, porque entendemos que somos servos. Foi o que Jesus fez, foi o que Jesus ensinou, mas é um relacionamento com Deus. Jesus está ensinando para a gente esse bom relacionamento e vai dizer, primeiro de uma forma teórica para os seus discípulos: olha, não funciona assim como vocês estavam falando, mas funciona assim. Se você quer ser grande, você quer ser o primeiro, você quer ser alguém que tem uma importância, então primeiro você vai ser o último. Primeiro você vai ser, como nessa versão da NVI, Nova Versão Internacional, você vai ser escravo de todos. Eu achei muito interessante, porque essa é a humildade que Jesus mostrou e que Paulo evidenciou lá em Filipenses, que a gente leu. Jesus veio para servir todos. Jesus, ele mesmo se humilhou, ele diminuiu-se, ele veio para servir as pessoas. Como é difícil para a gente fazer isso. E acontece que o texto vai mostrar como Jesus cumpre aquilo que ele está ensinando, para não ficar só na teoria, mas para viver na prática. Então Jesus vai até Jericó, aquela multidão está seguindo Jesus, e essa multidão que não deixa Jesus comer, que não deixa Jesus orar, essa multidão que não deixa Jesus descansar, mas que Jesus está abençoando e cuidando dessas vidas. E acontece algo muito interessante, que quando ele está saindo da cidade, então, tem um cego. E esse cego é apresentado por Marcos como Bartimeu. E Bartimeu, na língua siríaca, não é hebraico, significa filho de Timeu. E Marcos faz questão de explicar isso, porque ele fala, o cego Bartimeu, filho de Timeu, e você vê como Marcos está preocupado de fazer com que a mensagem sobre Jesus chegue a todas as pessoas, que todo mundo entenda. Aquilo que Jesus ensinou, Marcos também já está colocando em prática quando ele registra o que Jesus está fazendo. Então deixa claro, não deixar obscuro, não fazer algo difícil, mas claro, como Jesus era claro, como Jesus estava perto das pessoas. Também é muito interessante que Marcos faz questão de citar o nome, ou pelo menos como ele era conhecido. Talvez fosse como as pessoas o chamassem. Olha lá, o filho do Timeu, né? O Bartimeu. Então, Marcos faz questão de usar o nome, não fica simplesmente assim, olha, tinha um cego, mas mostra a importância e como Jesus olhava para as pessoas. Jesus não olhava apenas para a multidão, ele tem um montão de gente, mas ele olhava para cada um, ele conhece a vida de cada um, como ele conhece a sua vida.
Ele conhece o seu nome, conhece a história da sua vida, onde você está, onde o seu coração está, pelo que ele tem passado, cada detalhezinho da sua vida. E Jesus conhece tudo isso. E quando ele vem em seu favor, ele entende todas as coisas que você está vivendo. É interessante que esse Bartimeu, ele, segundo outros relatos, ele não tinha nascido cego, mas alguma coisa aconteceu que ele tornou-se cego. Então ele sabe o que é ver, ele sabe a importância da visão, principalmente naquela época com poucos recursos e sem nenhuma obrigação de acessibilidade como nós temos hoje em dia, o que favorece muito as pessoas com necessidades especiais, então ajuda demais. Naquela época era o contrário, eles eram rechaçados, sofriam bullying, com muitas dificuldades para a vida. Mas Jesus olha para os excluídos, para os perdidos, para aqueles que sofrem essa distinção ou esse isolamento. Jesus olha para todos esses. Jesus olha para os grandes, para os pequenos, e com certeza Jesus olha para você também. E Marcos, aprendendo com Jesus, coloca todos esses detalhes. E assim a gente ouve esse relato que Marcos está contando, que o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muito interessante que Jesus de Nazaré, que é apresentado por Marcos, é chamado pelo cego de filho de Davi. E nós já vimos em Mateus que filho de Davi significa nobreza, reinado, trono, grandeza, autoridade. Bartimeu está falando com quem ele tem certeza, esse deveria ser o rei, e ele vai pedir misericórdia. Eu não sei se Bartimeu, a Bíblia não fala se Bartimeu tinha total noção de Jesus com os seus milagres, mas ele sabia dessa referência e vai usar a ideia da nobreza de Jesus. Filho de Davi, você que é descendente do rei Davi, então você é rei também, tem misericórdia de mim. Não sei se o que ele queria no começo, quando ele começou a gritar, era uma assistência, uma ajuda, uma condição financeira melhor para poder cuidar de si, da sua família, a gente não sabe. E nem se ele tinha completa noção do que Jesus poderia fazer. Mas ele chama Jesus. E Jesus para, o texto diz que Jesus para. Isso é fantástico. Jesus não continua caminhando e fala assim, faz alguma coisa aí por ele, dá um trocadinho para ele. Mas Jesus para. Diz para os seus discípulos, vá lá, traz ele aqui, ou chamem-no. E eles vão até ele, trazem-no até Jesus. Jesus para, a multidão inteira vai parar também, tudo está parado para atender alguém que mendigava, alguém que era completamente excluído pela sociedade. Para Deus não tem exclusões. Não é porque você é rico, porque você é pobre. Para Deus não tem exclusões. Deus sabe o seu nome, sabe quem você é. Deus sabia quem era esse cego Bartimeu. Ele estava olhando para ele e ele lembrava-se do seguinte: Deus me mandou aqui para cuidar das pessoas. E se alguém clamar por mim, é desse que eu vou cuidar. Jesus não está preocupado com o resultado social, político do que ele está fazendo. Ele está preocupado se Deus vai olhar para ele e dizer, servo bom e fiel, você fez exatamente o que eu mandei. Jesus está preocupado se a obediência a Deus vai alcançar vidas, elas realmente vão ser tratadas e cuidadas para que Deus se alegre com o que Jesus está fazendo. E assim essas vidas vão ser cuidadas por Jesus, como o cego Bartimeu. E Jesus chega para ele e fala assim, bom, você me chamou, o que você quer que eu faça? Irmãos, que rei faz assim, desse jeito? Eu lembro que eu fazia isso com a minha mãe, né? E eu tinha muito respeito pela minha mãe. Hoje em dia as gerações já mudaram bastante, mas minha mãe chamava e a gente... O que você quer, mãe, que eu faço? Olha, então vai no mercado, vai na padaria, vai fazer isso, faz aquilo, ajuda aqui, lava isso. Tá? A gente tinha que ajudar em casa. A mãe chamou, para fazer alguma coisa. O que você quer que eu faça, mãe? A posição era que minha mãe era a autoridade e eu, como servo, vou dizer, mãe, o que você quer que eu faça? Mas aqui Jesus faz ao contrário. Jesus é a autoridade e o cego é aquele que está buscando a Deus. E essa autoridade, essa grandeza, essa nobreza que vai perguntar, o que você quer que eu faça? Então, já que Jesus perguntou, Bartimeu vai dizer aquilo que ele mais quer, eu quero ver. Talvez ele até tenha dito, eu quero ver de novo, né? Não é bem claro ali, mas isso é importante, ele quer ver, é óbvio. E aí Jesus vai curá-lo, e que grandeza. Tem uma parte que eu esqueci de comentar com você, mas que é quando os discípulos vão chamá-lo.
Porque o mendigo ele está ali e ele tem pouquinhas coisas. Você sabe que alguém que está mendigando vive numa condição bem difícil. E o texto fala que ele largou a capa. E isso para mim tem um sinal muito importante e uma lição para a minha vida e para a sua vida também. Às vezes Jesus nos chama até para atender, para dar algo maravilhoso, para cuidar da gente, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para cuidar de questões importantes que estão marcando a nossa vida, como situações bem difíceis. E Bartimeu largou a sua capa. Talvez a sua capa fosse a única coisa que ele tivesse, mas ele larga ali porque ele entendeu a grandeza de Jesus. Talvez Jesus tenha coisas muito grandes para realizar na nossa vida, mudar a nossa história, transformar a nossa vida. E tem muita coisa que a gente não quer largar de jeito nenhum. A gente fala, mas é isso aqui que me sustenta, essa aqui que é a minha história, essa aqui que a gente sempre fez assim, ou Jesus, eu vivi isso há muito tempo. Às vezes são bens, às vezes são coisas materiais que nós temos, às vezes relacionamentos. É tão difícil a gente largar para ir até Jesus. A gente quer que Jesus manda a bênção, mas deixa eu aqui com as minhas coisas, deixa eu aqui com o meu jeito, deixa eu aqui com os meus amigos, com os meus relacionamentos, deixa com os meus valores, o que eu acho importante. Mas a gente tem que seguir essa lição de Bartimeu. Larga. Porque Jesus tem algo grande, confia nesse Jesus, confia na grandeza, na nobreza de Jesus. Tanto é que quando o cego vai conversar com Jesus, ele vai chamar Jesus de Rabone, que significa mestre em hebraico. Novamente, Marcos faz questão de explicar o que significa, mas Marcos está dizendo algo muito importante. Você é o mestre. Você pergunta o que quer que eu faça, mas você é o mestre. Eu quero seguir o caminho que você me der. Eu não sei, a gente fica especulando o que poderia ser, mas você já pensou que talvez Bartimeu não soubesse todas as coisas, e ele pensa assim, bom, se ele é o rei, se ele é a autoridade, se ele faz tantas dessas coisas, talvez ele me indique um médico que possa me ajudar, talvez ele me indique um caminho, alguma coisa que possa ser feita, né, para melhorar a minha vida, e ele vai seguir as orientações do mestre. Mas esse mestre é muito maior, então, do que Bartimeu esperava. E esse mestre, então, percebendo a fé de Bartimeu, que foi até Jesus com a ajuda dos discípulos, mas deixou aquela capa. Aquela capa era de mendigo, e muitas vezes nós estamos mendigando as coisas, estamos agarrados com coisas que nos impedem de chegar até Jesus, ou que vão chegar a Jesus com tudo aquilo que não é para vivermos mais com Jesus. Agora Bartimeu volta a ver. Agora Bartimeu pode ser um homem que está completamente inserido naquela sociedade, com todos os problemas que ela tinha, mas agora ele volta a ser um homem com dignidade dentro da sociedade, que pode voltar a trabalhar, que pode ter os seus rendimentos, que pode viver uma vida junto com as outras pessoas sem se sentir mais com os problemas que ele tem. É esse Jesus que quer transformar a vida das pessoas para que você se sinta bem. Não significa que para todas as pessoas Jesus vai resolver todos os problemas. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. O que Jesus está ensinando é que Ele está preocupado que você possa olhar a vida de frente, que você não ande rastejando como quem não tem mais nenhum motivo para continuar vivendo. Ao contrário, Jesus quer dar razões para você viver e que estão nele mesmo. Então, esse homem que é curado por Jesus, atendido por Jesus, que Jesus para o seu caminho, para a multidão toda, para que ele seja curado, Jesus mostra o seu poder, a sua grandeza, cura, mas é esse Jesus que o cego vai seguir. Ele tem muito mais a ensinar, tem muito mais para você viver, muito mais coisas para você experimentar na sua vida. A sua vida vai fazer muito sentido quando você seguir Jesus e largar aquilo que te prende, que não permite que você chegue até Jesus. Irmãos, nós ensinamos as pessoas, ensinamos nossos filhos, sobrinhos, netos, amigos, muito daquilo que a gente entende que é certo. Nós ensinamos nossa cultura, nosso jeito de vestir, nossos valores. A gente briga pelo nosso posicionamento político, você tinha que pensar como eu. A gente briga por tanta coisa. Jesus está dizendo assim, pare e apenas aprenda comigo a servir. E aí Jesus quer que você seja obediente a Ele. Que você deixe a sua maneira de pensar, mas que você comece a preocupar-se com o que Jesus pensa. Que você deixe de ensinar o que você acha e passe a ensinar o que Jesus ensinou.
Que você deixe de falar só sobre o presente, sobre as coisas que você tem vivido, as suas dores, as suas dificuldades, e comece a falar também das grandezas do futuro que Jesus tem para você. Tanto do futuro nesta vida, como da eternidade que Jesus tem. Ali, aquele cego, ele deixa essas duas lições para nós. De largar tudo, de ir até Jesus, de falar com Jesus e ser bem aberto. O que eu preciso é isso. Mas ele deixa essa outra lição de seguir a Jesus, porque ele foi abençoado. Jesus falou assim, pode ir. Jesus liberou ele, falou assim, não precisa ficar meu escravo. Jesus curou ele e falou, vai. Mas ele sabe que a vida está em Jesus e ele vai seguir Jesus. Jesus obediente a Deus, Jesus servindo às pessoas, humilhado, não preocupado com o seu status, mas servindo, abençoando vidas. É a lição que Jesus deixa. E ele serve a gente com a sua graça e a sua misericórdia. Ele vai deixar a lição desse servo, que vai até a cruz, que vai terminar ali da forma mais humilhante. E quando termina com a sua morte, as pessoas pensam, bom, acabou a história aí, foi muito bom, Jesus fez coisas muito boas, deixou ensinamentos que vão ficar para o resto da história, mas que pena, terminou. Na verdade, não é isso que acontece. Aí a gente vai aprender que esse grande Jesus, na sua nobreza e divindade, ele se levanta da morte e ainda que tenha servido, é ele mesmo que garante que quando obedecemos a ele e ouvimos e servimos a Cristo, então nós temos todo esse reino de Deus, temos essa graça de Jesus, temos essa eternidade com Jesus, temos um Jesus que olha para nós como parte daquilo que é o seu plano. Então ele confia a nós a missão, não como pessoas que têm alguma coisa a ganhar, só um salário, mas como alguém que vai fazer parte da sua vida, do seu plano, do seu reino. São grandezas muito especiais de Jesus, que eu quero convidar você a viver, entregando a sua vida para Ele, revendo como você tem vivido, se a maneira, a sua religiosidade, a sua fé, os seus atos, a sua forma de orar, a sua forma de crer, a sua forma de olhar para as Escrituras, de dizer eu amo essa palavra de Deus. E quando eu pensei em Escrituras, eu tenho aqui do meu lado, a que a gente usa aqui no púlpito, então ela é bem grandona, e eu já olhei para ela aqui, mas ela precisa estar dentro do seu coração, não adianta estar lá no púlpito, não adianta estar no móvel da sua casa, ela precisa estar lá no seu coração, para que a sua fé seja verdadeira, para que você viva esse relacionamento bom de um Jesus que veio até nós, que se humilhou para andar com a gente, para dizer eu estou do seu lado, se você me chamar eu paro, eu te escuto, mas quando eu te escutar, eu vou cuidar de você. Mas Jesus, ele é o mestre, ele é o nosso Rabone, ele é aquele que pode dirigir a nossa vida. Então a gente precisa fazer como o cego Bartimeu, seguir a Jesus, deixa a capa para trás, vamos seguir esse mestre maravilhoso. Jesus é um servo de Deus, mas que não deixou o seu poder e autoridade para que a gente seja servo de Jesus. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Quero pedir que você considere tudo aquilo que a gente viu e que você leia de novo o texto, leia os 16 capítulos aí de Marcos, seja abençoado pela palavra de Deus, que ela alcance a sua vida, a sua família. Vamos orar então? Deus querido e amado, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estudar sobre Jesus, de nos maravilharmos com esse Jesus em sua grandeza e ao mesmo tempo humildade, essa aproximação de Jesus, tanto naquela época, fisicamente, como agora, para abençoar as nossas vidas. Abençoa as famílias, abençoa o que busca o Senhor, ouve a oração daquele que clama a Ti neste momento, que entrega ao Senhor as dificuldades, os sofrimentos, o medo, as tristezas. Ouve, ó Deus, a cura, a calma, abençoa, traz as Tuas misericórdias, transforma vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Mas, ó Pai, que o Senhor nos receba como seguidores, como aqueles que vão aprender do Senhor, como aqueles que querem amar ao Senhor e andar agradecidos, ensinando também aquilo que o Senhor ensinou. Nós queremos deixar de lado a nossa capa, que seriam as coisas que nos impedem de seguir ao Senhor, de aprender do Senhor. Então, ó Deus, recebe a nossa vida,
tão pequena diante de um Deus tão grande e abençoa o teu povo. Eu oro com os meus irmãos em nome de Jesus, mas os abençoo com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Se vai dar ondas ao mar, levar a jangada a pescar, ou se vai fazer trabalhar assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade. Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz de verdade. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens e todas as forças do mundo, e seu amor mais claro que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel, e mais que o abismo do mar é profundo. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens e todas as forças do mundo, e o seu amor mais claro que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel, mais que o abismo do mar é profundo. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Assim também viverá aquele que a Deus se entregar e nunca jamais vai andar tão sozinho, tão sozinho, tão sozinho.